Olá, está começando mais um Viagem Musical Podcast. E hoje recebemos uma convidada cuja história é marcada pela coragem e recomeços. É uma conexão profunda com a natureza. Nascida no sítio Zé Velho, na zona rural de Queimadas, Johanna Mello cresceu entre plantações, animais, tradições da roça, mas a vida a levou para muito além daquele lugar. Johanna Mello viajou o mundo, enfrentou desafios intensos, construiu um trabalho social que já ajudou milhares de pessoas. E sem querer, acabou encontrando no rádio a comunicação. Uma nova forma de transformar vidas, uma história forte, inesperada e cheia de verdade, daquelas que merecem ser ouvidas. Este episódio, o 12, tem o apoio da Rolê Filmes. Quer gravar no seu podcast com qualidade profissional? Acesse o site rolefilmes.com. Johanna, muito bem-vinda no Viagem Musical Podcast. Obrigada, César, pelo convite. É um prazer estar aqui no Rolê Filmes e no seu podcast. Muito obrigado. A gente que agradece a toda a equipe aqui do Rolê Filmes. Eu gostaria de saber, já logo de início da sua vida, como foi sua infância no sítio Zé Velho? Foi muito boa, César. Eu acho que foi uma das melhores coisas da minha vida, foi viver e nascer no sítio Zé Velho, né? Eu nasci em casa, e na casa dos meus avós, o qual eu tenho muito prestígio e também muito respeito por eles, e pelas mãos da minha avó, né, que anteontem fez 30 anos que ela se foi, então marcou muito esses dias aí, a ausência dela, e o meu nome também, né, que foi ela que escolheu, aquela briga lá entre meu pai e minha mãe, começa com começa com I, e aí, pelo rádio, né, essa conexão, ela foi até a cozinha pegar água para dar para minha mãe, que estava na cama, né? Recém-parida, como se diz lá no Nordeste. E ela escutou pelo um radinho, uma radiola que meu avô tinha, não tinha nem TV na casa ainda, que a filha de um deputado havia falecido naquele momento, se chamava Johanna. E aí ela chega no quarto e fala para os meus pais, nem com E, nem com I, nem com nada, eu não sei como que escreve, mas vai lá no cartório e ela vai se chamar Johanna. Uma história que ficou um pouquinho triste, né? Sim. Mas que o seu nome ficou na lembrança da sua avó, dos seus antepassados que ficaram marcados, né? Na sua vivência, né? Além da sua infância, né, no Zé Velho, o seu nome é de uma história ligada ao rádio. Sim. Seria isso, essa história que você falou agora? O que essa memória representa para você? É uma memória bem forte, né? Porque a gente tinha uma vida muito pacata. Para você ter ideia, chegou energia na minha casa, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, nasci nos anos 90 e com 10 anos praticamente que veio chegar energia. Era candeeiro, era lampião, né? E tudo muito sofrido. E se não fosse aquele rádio ali para trazer um pouco de alegria, de música, e também as notícias do mundo, porque era um local bem um pouco longe da cidade, né? Tudo difícil acesso. Então o rádio era a alegria da casa, para todos, né? Inclusive até para mim também. Foi ali onde eu fui pegando ali algumas coisinhas e aprendendo, não só na escola, mas eu aprendia mais sobre o mundo através do rádio. Que bom, crescer na roça trouxe muito aprendizado, como você disse agora. Quais foram os mais marcantes aprendizados que você teve até hoje? Eu acho que o mais marcante, foi tocar o gado, tocar os animais com a minha mãe. Porque meu pai é pedreiro, né? Ele trabalha na construção. E para a gente ter uma vida melhor, meu pai tinha uns bichos, né? Tinha alguns animais. Não só para a gente se alimentar, mas também para venda. Então a minha mãe tomava a frente daquilo ali. E eu, como filha mais velha, eu optava em
ou ficar em casa e fazer os trabalhos domésticos, ou sair com ela para poder tirar capim, cortar palma, pegar água pro gado no açude, que era um pouco longe, lavar roupa também era no açude. A gente não tinha tanque, né? Não tinha máquina, não tinha essas coisas. Então, para mim, eu acho que o mais marcante foi eu ter optado em cuidar dos bichos. E a minha irmã um pouco mais nova que eu, ficar com a casa. Eu sempre gostei de estar mais na natureza, em contato e sem medo de bichos, né? Porque tinha muita cobra, muita cobra por lá. E minha irmã tinha um pouco de medo e eu dizia, não, eu vou. Eu dava aquela de corajosa e ia Sempre com minha corajosa, mãe. né? E você teve uma relação forte, como você disse, na natureza. E os animais, de onde vem essa conexão com os animais? César, eu acho que desde o meu avô, né, da minha avó, que eu ajudava, as minhas tias, o pessoal ia muito lá procurar meu avô. Meu avô era um grande criador, assim, daquela época, né? Quem tinha 10, 11, 12, 20 gados era considerado um criador. Hoje não, né? Quem tem 10, 20 assim, é só um pobre coitado que tá ali só para dar beleza ao seu campo. Mas o meu avô, ele era um homem muito prestigiado e eu gostaria muito de estar, assim, próxima a ele. Gostava muito de estar próxima a ele, assim. Então, na hora de venda, de compra, do corte, a matança. Então, assim, eu acordava de madrugada, 4 horas eu ia tirar o leite da vaca lá junto com meu pai. E eu acho que o que mais marcava era porque eu queria estar próxima a eles. Porque eu sabia que um dia eles iam embora e eu queria pegar o máximo de aprendizado, porque na minha cabeça eu ia ser uma dona de fazenda e era eu que ia tocar as coisas da família. Que bom, né? Então, como você já era adolescente, né? Porque aos 15 anos você realizou um fato marcante na sua vida, né? Se casou, né? Aos 15 anos eu tive um envolvimento, né, com meu primeiro namorado. Um pouco, acho que com 1 ano mais ou menos, a gente casou, porque eu fiquei grávida da Sara, né, a minha filha mais velha, de 18 anos hoje. E atrapalhou os meus pensamentos de ser uma veterinária, talvez, né? Eu pensava muito para cuidar, porque meu avô pedia muito para vir pessoas de longe, né? E acabou que com o tempo a gente mesmo foi cuidando dos animais de acordo com as doenças que tinha. Não precisava mais estar chamando, porque eu sempre buscava aquilo ali, remédios naturais, com plantas ali mesmo. E curava, tá? E curava mesmo, com as ervas. E a gente se virava ali como podia. E com essa gravidez, fez uma mudança, a minha vida virou de cabeça para baixo. Puxa vida, né? Os animais é uma coisa, assim, importante na vida da gente, né? Porque quando a gente está lá, no campo, né? Na roça, aí a gente aprende a falar com eles. Às vezes, eu não sei, eu tenho a impressão que quem nasce lá costuma falar, porque a gente vê na televisão, né? A pessoa falar com o animal e o animal fica ali quietinho, parece que está ouvindo, tá sabendo o que você está falando, né? É verdade. Até o gado mesmo, a gente só dava 2 comandos, ele já saía do pasto e já vinha até o local que a gente preparava para eles dormir. Até quando era para comer também, a gente chamava, eles vinham. E eu tinha uma conexão muito grande com uma vaca que meu avô me deu, e era pretinha. E eu falava, vô, não vejo a hora ela ter o neném, né? Aí eu chamava assim, a vaquinha. Aí ele falou assim, se for uma fêmea, vai ser sua. E ali eu comecei a rezar. Eu rezava dia e noite para aquela vaca realmente ser fêmea, né? E quando nasceu, eu até contei essa história ontem para alguns amigos meus sobre a vaquinha. E nasceu e eu coloquei o nome dela de Estrelinha. Porque sempre minha tia levava, lá você sabe que lá o céu é bem claro, né? Dá para ver as estrelas. É um céu limpo, é a coisa mais linda do mundo. Quando é estrelado, a lua cheia. Porque lá na Paraíba, o sol nasce primeiro e se põe primeiro também. Então, é uma coisa assim, César, de outro mundo.
é muito grato a Deus, né? Quando a gente cresce num lugar e vive com a natureza. Isso é muito importante. É uma conexão, né? Sim. Com os animais e é muito forte. E uma pessoa de um lugar onde na cidade não é capaz de chegar lá e, né, ter uma certa amizade com o animal, porque ele não conhece, ele não sabe, né? Ele não está vivendo ali. Então, quando você sai da sua casa e você vê aquela roça, aqueles animais, você fica muito dócil, né? Em cima Sim. dos animais, né? Então, crescer ali foi muito bom para você, né? Até hoje eu sonho em voltar. Essa é a verdade. Mesmo com poucos animais, né? Meu avô já faleceu, mas mesmo com poucos animais, que alguns tios meu pai também, né? Ainda cria alguma coisinha lá, umas galinhas. Nossa, eu tive o prazer de ficar 31 dias lá, agora recente fui, mas todos os dias eu fiz questão de limpar o canteiro lá das galinhas e recolher os ovos. Gostoso, né? Reviver, né? E ali as lágrimas já, sabe? Voltar lá aos meus 6 anos, porque desde os 6 anos que eu sei o que é pegar no cabo de uma enxada. Porque além de tudo, dos animais tinha a plantação também, né? Não é qualquer um que tinha faz. A plantação também, a gente precisava plantar para comer. Claro, claro. E como foi conciliar o estudo e o trabalho? Porque você, aos 16 anos, você se tornou mãe. Sim. Como que você foi lidar com essa situação? Tão nova, vivendo ali, você tinha que trabalhar, né? Sim. E como foi essa vida? Então, quando eu engravidei, a minha filha estava para nascer em julho. E eu estava no último ano do 3º ano do ensino médio. Sim. Então, como eu era muito boa, né, na escola, graças a Deus eu nunca tive problemas na escola. E aí os professores se reuniram junto com a diretora, para mim não perder o ano, eu fiz os 3 bimestres em 2 bimestres. Então, em junho, que eram as férias lá na época, lá as férias é em junho, eu fui liberada. Então, eu consegui tirar de letra. Nossa. Então, eu passei e não precisei voltar mais. E aí, a minha filha nasceu em julho, mas eu já tinha terminado o 3º ano do ensino médio. E aí, quando ela nasceu, fiquei o período do resguardo, né, até dezembro. E quando foi em janeiro, houve essa questão com o pai dela e eu tive que trabalhar. E lá na nossa cidade, não tinha jovem aprendiz naquela época. Não assinava carteira né, só com 18 anos. E aí, em uma viagem que eu fui com a minha madrinha e alguns familiares, por incrível que pareça, uma das amigas dela, a funcionária, né, no caso do lar dela, tinha pedido desligamento através do telefone. E ela olhou para mim e ela viu que eu estava cuidando tão bem da minha filha, inclusive a filha dela tem quase a mesma idade da minha, 2 anos mais velha, a Suiane. E aí ela falou assim: Johanna, eu sei da sua situação, sua madrinha contou para mim. Você gostaria de trabalhar na minha casa e cuidar dos meus filhos? Porque eu trabalho, o meu marido trabalha e a minha funcionária acabou de falar que não vai poder mais voltar porque está cuidando da mãe dela por conta de um problema de saúde. E na mesma hora eu falei: vou, porque eu vi o sobrepeso do meu pai. Eu vi que aquele relacionamento foi errado, né? Que eu não soube escolher a pessoa certa para conviver comigo. Sofri muito nesse relacionamento e veio a separação e eu voltei para a casa dos meus pais. Então eu pensei, meu pai, naquela época o salário mínimo, se eu não me engano, era R$675. E eu pensei, meu pai com R$675, com 4 pessoas dentro de casa e um bebê. Como vai ser? Que situação. Então eu não pensei 2 vezes, falei com minha mãe quando eu cheguei no domingo e já falei assim: amanhã eu tô na casa da Suzana e eu vou trabalhar de dona de casa, dona do lar. Minha mãe falou: como? Eu só falei: cuida dela, mãe, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar o pai com dinheiro, porque na roça não vai dar o dinheiro, então a senhora vai ter que sustentar aí. E aí minha mãe aceitou. E eu meu primeiro trabalho foi ser doméstica, dona de casa. Então, depois de doméstica, você entrou numa loja de sapatos, depois roupas. Sim. E como foi essa evolução? Mudar
da doméstica para o comércio, né? Atendimento das Sim. pessoas. Nossa, César, Foi assim, difícil. eu sempre nasci, eu digo que desde o dia que eu nasci, eu já nasci falando, né? Eu sempre fui bem comunicativa, falava com todo mundo, com os animais, com as plantas, com as pedras, com o que você imaginar. Minha mãe falava que eu era pequena, o pessoal passava lá em casa, né, no caminho, e eu dava tchau. Oi, tudo bem? Tchau. Como é que vocês estão? Minha mãe, menina, você nem conhece. Então, assim, minha mãe falava que qualquer pessoa já passava e me levava, né? E aí chegou uma mensagem para mim no celular de uma amiga. Eu já tinha feito 18 anos e estava como dona de casa, né? Dos 16 até os 18, eu fiquei lá nessa casa. E aí eu olhei o celular, tinha uma mensagem de uma amiga minha. Johanna, a Thiago Sport vai abrir vagas para o fim do ano e vai precisar de vendedores. Eu acho que daria certo para você. Eu falei, mas cara, eu nunca vendi nada. Só as coisas da roça, só coisa, né? Animais, a plantação, ajudando assim, a vender o feijão, essas coisas. Ela falou, Johanna, é você. Vai lá, amiga. Sai da casa, você merece coisa melhor. Você merece sua carteira assinada, seus direitos, tal. Um plano de saúde para sua filha. Porque era muito pouco, César. Eu trabalhava a semana inteira, de segunda até o sábado, para ganhar, na época, R$100 por semana. Pra você ter ideia, para fazer tudo. E aí ela falou isso, eu falei, tá bom, então eu vou lá. Na época não existia currículo. Eu falei, eu vou lá no endereço, então. Tinha 100 pessoas na fila para conseguir apenas 15 vagas. Nossa. E uma única para o shopping. Porque o shopping, que você sabe, quem trabalhava no shopping tinha que ser uma pessoa que sabia falar, que tivesse estudo, mais especial, né? Digamos Claro, assim. claro. Porque o público exigia que tivesse uma pessoa, né, com mais critério ali e outra, que soubesse mais explicar. Porque há um padrão de pessoas diferentes do comércio da rua, né? E aí, dessas 100 pessoas, eu fui ficando para 80, para 50, para 20, para 15, da 15 para o 10, e do 10 eu fiquei na número 1, escolhida para o shopping. Vendedora como número 1, o que fazia para destacar tanto assim? Todo mundo falava para mim que a minha alegria e o meu sorriso, e principalmente o meu sotaque, mesmo eles tendo o mesmo sotaque que eu, contagiava eles. Era a minha alegria. E, primeiro lugar também, eu não mentia. Se chegasse lá uma pessoa dizendo assim, eu quero um tênis para correr, eu não queria vender o mais caro. Eu falava, se é só para correr, esse serve para a senhora. Então, eu não pensava na comissão. Eu pensava no conforto que ia trazer para aquela necessidade do meu cliente. Diferente dos demais que mentia, né? Falando que aquela marca tal ia fazer milagre na pessoa e eu não. Eu era aquela simplicidade mesmo. Eu não colocava, né, como a gente diz o ditado hoje popular, a faca na goela da pessoa para extrair aquilo e eu crescer. Então, aquela minha sinceridade fazia com que os clientes voltassem. Aí você se achava, né? Porque você se destacar tanto num ambiente assim, que você menos conhecia, né? Porque Sim. você era da roça. E então foi se destacando e foi evoluindo e chegou no primeiro lugar, né? Inclusive, meu primeiro tênis, meu primeiro salário foi um tênis que eu não tinha bota, botina, né? Não era meu ambiente. Eu comprei com o meu salário lá para poder trabalhar na loja. Tinha que estar no padrão da loja, né? Sim. Trabalhar com tênis, tinha que ter um tênis da loja. E eu comprei o mais baratinho, porque o meu pensamento e o meu foco era levar o dinheiro para casa para ajudar os meus pais. Você tinha, assim, sempre um pensamento de liderança, né? Você Sim. queria chegar no auge, né? Você queria, tudo que você fazia, você queria ser a melhor, não é verdade? Sim, até porque eu pensava, o foco meu em si era ter o dinheiro para ajudar os meus pais. Não era nem para ser melhor que os outros. Os outros queriam ser melhor por questão de ego mesmo, né? E eu não. O meu foco era minha filha, que precisava de mim, que não tinha um pai, que eu era mãe solo, me vendo naquela situação, e o meu pai trabalhando no sol,
bem ardente. Minha mãe lá na roça e ainda cuidar da minha filha. E eu precisava daquele dinheiro para levar a melhoria para casa. E com essa postura, né, que você demonstrava e agia, né, com essa postura evidente, né, você ajudava funcionários que trabalhavam com você? Sim, muitas vezes no sistema lá eu vendia e sabia que aquela pessoa poderia ser mandada embora. Eu colocava o código da pessoa lá para ela não ir embora e ela conseguir bater a meta. E depois que ela chegava no outro dia, ela ficava, mas eu não vendi, meu Deus, como é que apareceu aqui? E depois eu chamava ela no horário do almoço, a gente saía juntas e eu falava para ela, olha, foi eu que vendi o tênis e coloquei, porque eu já bati a minha meta. E ela, Johanna, não acredito que você fez isso, você ia ganhar um bônus a mais. Eu falei, mas o importante é ter você aqui comigo, porque o que eu não sei de tênis, você me ensinou. Então só estou retribuindo o que você fez comigo. Isso é um orgulho, né, para seu íntimo, né, e o caráter, né, que Sim. você sempre transportou para as pessoas, né, e as pessoas ficam felizes, né, quando você faz isso, né, quando você ajuda alguém, né, você está trabalhando junto, é um momento assim de prazer para a gente, né? Sim. E enquanto você estava fazendo tudo isso, trabalhando ali, você pensava em estudar, fez universidade, fez faculdade? Então, eu não pensava, né? Porque a gente trabalhava ali de dia e de noite e eu ainda passei 3 meses numa rotina da casa para poder a Suzana arrumar outra pessoa para trabalhar no meu lugar. Então, eu acordava às 4 horas da manhã, comecei a dormir durante 3 meses na casa que eu trabalhava. Então, eu pegava 4 horas da manhã para poder sair de lá às 3, pegar o ônibus e correr para o shopping para entrar das 4 às 10 da noite. Então, eu passei e ver minha filha só uma vez a cada uma semana. Foi o mais difícil para mim durante 3 meses até ela arrumar outra pessoa para colocar. E nisso, chegou um senhor lá, eu não sabia quem era, mas eu o atendi. Ele estava começando com problemas de saúde, de coluna, e ele precisava de um tênis para correr, né? Começar a caminhada e depois correr na esteira, que seria na academia. Chegou aquele senhor muito simples, muito humilde, e era a minha vez, né? Porque era por vez. Tinha o nome de cada um lá, cada cliente que entrasse, se você captasse, ok. Se ele saísse sem nada, você tinha que voltar para trás da fila. E aí era a minha vez, e eu comecei a conversar com ele, né? Conversar, dar atenção, e uma coisa que o gerente não gostava, ele sempre me puxava no final do expediente, ele me puxava a orelha. Você conversa demais. Ele falava, você conversa demais, é tempo, você está perdendo tempo. Eu falo, mas eu converso, mas eu vendo. E quem não conversa e não vende nada? Tem gente aqui que passa o dia inteiro e não vende nada. Eu era de enfrentá-lo, eu não tinha medo, né? E nisso aconteceu que o gerente, quando me puxou a minha orelha, porque eu estava conversando mais com esse senhor, o senhor percebeu. E nisso o senhor era o dono de uma das maiores lojas de roupas dentro do shopping. Inclusive a loja vizinha a que eu trabalhava, que era a Lilica Ripilica e a Tigo, uma loja muito conhecida e para ricos mesmo, para filhos. E era um sonho para mim ver minha filha com aquelas roupas. Então sempre passava na vitrine ali e via. Ele olhou para mim e falou assim, eu quero o tênis mais caro que tiver na loja e o melhor que você acha que serve para mim. Então, eu lembro como hoje, eu ofereci na época, era o Olímpicos, a marca era uma das melhores. Melhores. Então, eu ofereci o tênis custou R$ 722,32. Eu lembro como hoje. E aí, eu vendi, passei, e aí, quando ele saiu, eu tinha o costume, César, de pegar a sacola do cliente no caixa e entregar ao cliente, levar o cliente até a porta, entregar a sacola e dizia, volte sempre, estarei aqui, meu nome é Johanna, porque não existia cartão naquela época para vendedores, só gerente. E ele entregou o cartão dele e falou assim, se você puder, passa na minha loja quando sair. Aí quando eu olhei assim, eu falei, não acredito, eu atendi o dono da Lilica, nossa, o João de Deus, inclusive o nome dele é João de Deus. Eu falei, não acredito,
Eu falei, não acredito, meu sonho, né? Minha filha ali naquela loja. E quem sabe trabalhar naquela loja. E nisso ele me chamou para trabalhar lá e ofereceu o dobro do salário. Ele falou, menina, a sua honestidade, o seu potencial, eu quero você na minha loja, pode pedir as contas amanhã mesmo. E nisso fui para lá. Fiquei lá durante 2 anos, como a vendedora número 1 também. E também vendendo roupa para gerente da loja da TIM, que era a loja vizinha também, a Lucielma. Eu vendi roupas para ela e ela viu o meu destaque. Ela falou, essa menina vai crescer na TIM. E conversou, né, com o dono do Grupo Rio do Peixe, que já foi senador, que é Seu Deca, né? E aí, Seu Deca falou, pode trazer. Fiz a entrevista, passei e fiquei lá, né? E ninguém queria me ensinar o sistema, ninguém. E aí, o que é que eu fiz? Comecei a ir para o shopping de 8 da manhã e ficar até 10 da noite. E pedi para as meninas do administrativo me ensinar o sistema. Porque as pessoas pelo shopping já me conheciam. Eu passava todo mundo, a menina da Lilica, olha a menina, entendeu? Eu já tinha um nome ali dentro daquele shopping. E aí, cara, foi incrível. As meninas foram muito cuidadosas comigo, que eu já vendia para elas também, né, das outras lojas, que tinha filho, tinha sobrinho, tinha tudo. E a Rayane, era a menina do administrativo, ela falou para mim, Johanna, eu vou te ensinar. Agora eu preciso que você venha às 8 horas da manhã, porque eu tenho 1 hora livre para poder te ensinar. E ela me ensinou. E aí, César, eu fui crescendo até chegar ao NIP em Campina Grande. E aí, com parceria com o Grupo Rio do Peixe, eles pagavam uma porcentagem para os alunos e o restante os alunos pagavam. E o Seu Deca, praticamente, ele me obrigou. Ele falou, se a empresa vai ter 100 bolsas de 70% a 80%, a Johanna tem que estar. Então, ele me chamou para uma reunião e eu aceitei, porque era mais ou menos assim, ou você aceita ou você vai ser mandada embora, claro, mesmo sendo a vendedora número 1. E foi aí onde eu fui crescendo e a opção que tinha, a mais que chegava próximo a mim, era a administração. E como você fez esse próprio estilo de vendas, esse próprio estilo de comunicar com as pessoas, você também teve um propósito, a coragem, né? Sim. Isso a gente estava vendo no seu exemplar que está dando para a gente. Então, como foi assim, mudando um pouquinho a coisa, né? Como foi assim, você ser conhecida na política? Foi através dessa comunicação que você fazia com os clientes, com o comércio e tudo, ou não? Como é que foi? Não, a política eu sempre fui levada pela minha tia para a igreja, né? A minha família, a maioria é católica. E lá a gente tem uma capela que se chama a Capela de Santa Luzia, né? Então, todo sítio de Queimadas tem um santo ou uma santa como referência. E lá na nossa é Santa Luzia. E aí, a gente precisava, para construir a capela, a gente precisava de pessoas para ajudar. E aí, a gente vendia pastel, vendia muito angu com galinha. Na época, era muito falado o angu com galinha, a canjica, né? Várias comidas típicas, né? Milho. E aí, a minha tia foi me levando para esse lado aí. E nisso, eu falei assim, mas os políticos têm que ajudar também. Vamos atrás deles, porque a gente pedia para a própria comunidade fazer as doações das galinhas, do xerém, de tudo. Sim. Até que um dia eu cheguei, falei assim, eu vou lá na prefeitura, vou falar com o prefeito e vou falar que a gente está precisando dos refrigerantes, porque não tinha quem doasse os refrigerantes. E aí você começou a se comunicar com os políticos. Tomei a frente e aí o pessoal, e eu consegui, né? E consegui trazer o prefeito também naquele dia para a comemoração e para a missa de Santa Luzia lá. Então todo mundo ficou impactado, porque o prefeito ele não ia, ele só ia para a central, que era para a cidade. E quando chegou lá, eu falei, olha gente, aqui ele doou, tal, vamos agradecer todo mundo. E aí todo mundo foi, agradeceu. E aí o pessoal da própria comunidade começou a me procurar
Um exemplo, você estava lá com problema de saúde e precisava de alguns exames, mas demorava demais. Aí todo mundo começou, mas a Johanna já foi lá no prefeito, o prefeito não botou ela para correr, ela consegue. Ela conhece o pessoal da saúde, vai lá. E aí eu comecei ajudando um, ajudando o outro. De repente, César, eu já estava em cima de um pau de arara, ou seja, um palanque, que dizia, né? Mas era em cima de um pau de arara que a gente fazia o palanque, defendendo a nossa comunidade, buscando o melhor para a comunidade. Com isso tudo, tinha, assim, também uma polêmica, porque o povo é assim, em qualquer lugar que você faz alguma coisa, algo, sempre tem uma polêmica. Alguém acha que você fez errado, que você está fazendo errado. Existiu isso, alguma polêmica? Sim, inclusive o meu pai foi o mais difícil, que o meu pai e a maioria das pessoas, eles tinham muito preconceito com mulher na política, porque, né, na política e no meio dos homens não era bem vista, né, eram outros pensamentos que tinha. E aí o meu pai falou assim, meu Deus, o que é que eu coloquei no mundo? Isso era para ser um homem. Desse jeito ele falou. E eu falei, pai, eu só quero ajudar as pessoas. As pessoas não têm conhecimento. E o pouco que eu tenho, eu consigo ajudar. Deixa eu ajudar, pai. Eu vou direito, eu vou com fulano, eu vou com o vizinho cuida de mim. E nisso meu pai foi me dando aquela corda, né? E viu que estava dando resultado. E aí, de repente, eu acho que você vai tocar no assunto de Miss, né? Eu acho que eu vou deixar... Ainda não? Ainda não. Então, aí foi aonde eu falei, então eu vou lutar por esse povo, essa comunidade. E essa história aí, existe alguma coisa assim que emociona você hoje? Sim, me emociona muito. Dessas histórias? Porque muitas pessoas, César, chegou a ter cadeira de roda que não tinha, vivia debilitado em cima de uma cama. As pessoas têm que pegar um filho, pegar um pai, colocar na cadeira o dia inteiro, o pai ficar ali, esperar o filho chegar do trabalho à noite, para depois colocar na cama. E eu ter conseguido cadeira de roda para facilitar a vida de algumas pessoas ali da minha comunidade, e remédios, curar pessoas mesmo assim, com os remédios que não podia pagar. Eu acho que isso não teve preço, não. Você faz isso até hoje, né? Até hoje. Porque você veio para cá, né? Sim. Você veio para cá, para São Paulo, e de repente você continuou fazendo Sim. aquele mesmo esquema que você fazia para as comunidades. Em 2014 eu morei na Zona Leste, e lá eu conheci o Lar Vicentino, que eu me dou muito bem com idosos. E eu comecei junto com outras pessoas, uma vez por mês ir lá e levar barbeiro, manicure, pegava meu dinheiro, comprava joias, bijuterias, porque eram pessoas que estavam ali abandonadas pela família, né? Não tinha visita. Então, eu fazia a alegria daquele povo ali. E eu também, como pelo o amor que eu sentia pelos meus avós, eu queria passar aquilo ali para eles. Eu queria sentir aquele afeto como se fosse dos meus avós. Então, foi muito emocionante esse período que até hoje, né? Hoje eu não vou mais lá, mas eu ajudo de outras formas. Legal. Você, nesse período, você tentou, assim, alguma coisa voltada à música? Você pensou na música há algum tempo? Porque hoje você é radialista, né? Então, a música, o que fez você ir para o lado da música? Como foi isso? Então, foi justamente também... Foi dessa viagem que você fez? Então, a música foi o que mais trouxe para mim, para a música mesmo, foi visitar os doentes nos hospitais, as crianças, e aí eu criei o Grupo da Alegria. E aí, eu e mais duas amigas minhas. A gente ia fantasiadas, às vezes ia de Xuxa, a fantasia que tivesse, eu ia, né, sei. Junto com elas, e a gente cantava lá o Trem da Maravilha, a musiquinha da Xuxa, e ali eu via que as crianças ficavam encantadas, né, os pais também, e aí a criança, ai tia, canta a musiquinha do Pintinho Amarelinho, e ali eu ia improvisando porque eu já sabia da minha filha, que ela gostava, né, de ouvir eu cantando as musiquinhas junto com ela, Patati Patatá, e aí era aquela alegria. Então a música, eu via que na música trazia alegria para as pessoas, principalmente as que estavam debilitadas assim, trazia aquela alegria para elas. Sei.
Você fez viagens assim para outros países? Sim, eu conheci alguns países junto com uma pessoa que eu tinha como um irmão. Infelizmente Deus levou ele, né? Não é do meu sangue ele, mas é como se fosse. E aí a gente começou nessa história de querer conhecer o mundo. E a gente fez algumas viagens, sim, e foi muito bacana. Mas eu fui mais pela cultura mesmo, para Sei. conhecer mais um pouco da cultura desses países. E como você se emocionou assim com uma dessas viagens? Eu acho que a do Peru, eu acho que foi a que mais me emocionou, porque o povo lá é muito pobre, muito pobre. Então vender uma lã daquela, um cachecol daquele para eles é tudo, César. Chegar uma pessoa, sabe? Porque muita gente vai aos países para tirar foto, Não tem condições. para se exibir, né? Vai com aquele dinheiro contado, ou só algo desse tipo. Mas a gente não. A gente ia para consumir a comida, a gente ia para saber da cultura, da comida, e a gente comprava. E a gente comprava aquelas coisas que as pessoas produziam, porque a gente sabia que aquilo ali para eles era o que ia dar continuidade para dar forças para eles continuarem. Comprava mais barato porque você tinha que doar, né, para muita gente. Sim. Então, tinha isso. Agora eu queria que você me contasse a história do seu filho Benjamin. O Benjamin é uma bênção. O Benjamin é uma bênção de Deus na minha vida, assim como a Sara, né? Mas o Benjamin, digamos que ele não foi planejado, né? O Benjamin, eu tava me prevenindo, justamente porque eu ia ser líder da loja da Vivo, que estava chegando em Campina Grande. E nisso, César, eu soube 3 dias antes que estava grávida do Benjamin, no dia que eu ia assumir a posse da loja. Já tinha feito entrevista, tinha feito tudo. E eu ia ganhar, César, um valor assim que hoje seria uns 10 mil reais hoje. Coisa não? E aí eu cheguei para a gerente, né? E falei para ela assim, eu não vou conseguir administrar a loja. Ela, por quê? Eu falei, porque eu tô grávida. E não contratava, né? Você sabe que não contratava. E ela falou, não acredito. Eu falei, mas Deus sabe todas as coisas. E eu vou cuidar desse meu filho, porque eu não tive como cuidar da minha filha. Então eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Eu vou cuidar dele por 2. O amor que eu não dei para minha filha, porque eu tive que trabalhar para dar o sustento para ela, eu vou cuidar do Benjamin, dando o amor e o afeto que eu não dei para minha filha. Que coisa, não? Foi. E nesse envolvimento aí que você fez com seu filho e essa relação, você também foi para a igreja, né? Sim. O pai dele era evangélico, né? E aí foi aonde eu comecei a ir para a igreja. Comecei a frequentar a igreja, próximo ao trabalho. O pastor Amós, uma bênção também. E o pastor, ele era deficiente. Ele ainda é deficiente, ele é vivo. Ele é deficiente físico. E no dia da minha folga, eu chegava para ele e falava assim, pastor, o senhor quer uma voluntária para limpar a sua casa, lavar sua roupa, limpar a igreja? Aí ele fala, não, limpar a igreja já tem as irmãs. A minha casa que fica assim bem, minha filha, eu dependo de qualquer um que chega aqui. Então eu fiz um propósito com Deus para na minha folga eu poder ir lá e cuidar da casa dele e dele. E fiquei durante um bom tempo fazendo isso. E qual foi, assim, um momento, porque você foi voluntária, né? Sim, de voluntária. E você fez um trabalho voluntário que mais marcou. Qual foi esse? O que mais marcou para mim, César, foi na Cracolândia. Eu tinha que estar na Cracolândia. É o mais marcante, porque lá eu encontrei de pessoas que não sabiam nem o que era o alfabeto a médicos naquela situação. Meu Deus. Então, eu conheci um rapaz chamado Lucas, ele era formado em medicina, tinha doutorado, ele contou toda a história dele para mim. E ele, por causa de uma única palavra, foi o que levou ele às drogas. Ele falou que chegou em casa e a esposa falou para ele assim, você não serve para ficar comigo,
Porque você só quer trabalhar e curar esse povo e ainda curar esse povo de graça. Você fica sendo bonzinho demais e dinheiro que é bom, nada. Então vai pra rua cuidar do povo. Vai vira mendigo e vai cuidar dos mendigos. E aquilo ali afetou tanto ele que ele caiu numa depressão. E dessa depressão ele conheceu as drogas, né? E aí fez com que ele chegasse até a Cracolândia e viver lá. E eu acredito que o Lucas ainda esteja por lá. Hoje eu não vou mais lá, porque assim o sistema, você sabe que mudou muito, né? O prefeito de São Paulo, ele tá mudando, né? A Cracolândia de vários lugares. Sim, então não é mais localizado naquela época onde sempre era próximo à Igreja da Sé. Já falamos quase tudo de você e eu gostaria que você me desse uma explicação como você começou na comunicação, no rádio, autenticidade, tudo mais, porque você vive o rádio hoje, né? O nome vindo do rádio, que você gostaria de falar sobre isso. O que você acha o que eu penso sobre sim. O rádio? Sim. César, em uma das entregas da última rádio, né, da RCB FM, localizada lá nos Químicos, eu participei. Teve líderes lá, né, Então, César, começou a mudar quando eu conheci o Kleber, né? Eu tinha pavor de rádio, até porque ele trabalha em rádio 24 horas. Ele trouxe isso para dentro de casa. E aí eu quis saber, assim, de mim. Eu falei assim, caramba, como me irrita, porque ele não tem tempo para nada, não tem tempo para família, não tem tempo para mim, só para esse rádio. Então, como que eu vou extrair algo bom daí? Inclusive, em uma das entregas da rádio cujo hoje ele cuida, foi uma das pessoas lá pela prefeitura, e eu falei mesmo na frente de todo mundo lá no microfone, eu falei, eu odeio o rádio, mas eu sei que o rádio é um único meio de comunicação que se tudo parar, a rádio não para. Então eu vou usar isso ao meu favor. Já que eu ajudo pessoas, agora eu vou começar a pedir ajuda às pessoas também pelo rádio. A comunicação é evidente, né? É sempre marcante, né? Porque você faz uma denúncia no rádio, todo mundo ouve, né? Fala, poxa vida, aquela denúncia é convincente, porque tá falando uma denúncia que está acontecendo. Então, daquele lado ruim, o que eu extraio hoje é tentar fazer amizades, conhecer pessoas para que possa chegar até mim para me ajudar e conhecer o meu projeto e Ohana, que é o Vidas Mudas, pessoa física, né? Que é eu sozinha. E teve uma época lá, a gente voltando atrás um pouquinho, a Miss Queimadas. Isso. Né? Você fez uma autoestima nessa Miss e você pode falar alguma coisa sobre isso? Então, tinha um jornalista chamado Paulo Seixas, ele é muito fã, né, do Raul Seixas, e aí ele chama Paulo Seixas, ele como se fosse um blogueiro hoje, né, e ele era jornalista, e ele tinha essas coisas de inventar, e ele falou assim, nossa, tem Miss não sei o quê, vamos fazer a Miss Queimadense. Só que o padrão de Miss era o quê? Uma mulher jovem, que não tivesse filhos e que nunca fosse casada. Eu não entraria nesse padrão. Só que aí, ele gostava tanto de mim e da minha autenticidade e do meu público e os seguidores que eu tinha, criando ao longo desse tempo no Facebook, que não existia Instagram, e na política, que ele pegou e falou assim, eu quero que ela entre, vamos abrir uma exceção. E nisso eu fiquei entre 12, foram escolhidas 12. E César, eu te juro por Deus, quando eu dei a entrevista final que eu ganhei, eu não acreditava, porque eu fiquei com 86%, né? Sim. E a segundo lugar, ela ficou acho que com 7%, aí depois foi diminuindo, né? Até chegar até entre as 12. E aí ele me perguntou, né? Ele falou assim, você se surpreendeu? Gente do inteiro votou em você. Você teve mais votos que um vereador da cidade. Foram mais de 800 votos em mim. E eu falei assim, cara, eu não sei nem o que falar. Então, aí todo mundo falava assim, eu votei nela porque ela realmente é o que ela é.
ela é simpática, ela é do povo, ela é da gente, gente da gente. E essas outras meninas aí, a gente nem sabe quem é, sabe nem que mora na cidade. Isso foi em 2014. 2014. Né? E agora, olhando assim para o que você viveu, uma mensagem para o futuro, porque nosso tempo já está um pouco em cima, e eu gostaria que você desse uma opinião do que você faz para as pessoas, com ONG e tudo, e dar o seu depoimento, assim, relatar onde procurar você, na rádio, em alguma rede social. Tá bom, então, vocês podem me procurar tanto na rede social, né, Encontro Musical, que é o programa que a gente tem na Paraty FM, na RCB FM, pelo meu nome mesmo, é Iohana Melo, que é H-I-O-2-R-A-N-A, Iohana Melo com L só, ou o projeto Vidas Mudas. Através do telefone também você pode ajudar a gente no 11 9 14 15 95 10. E a mensagem que eu deixo, César, é sempre ser humilde. Sempre ter humildade e, acima de tudo, ter caráter. E lembrar das coisas. Lembrar das coisas do que os seus pais, que os seus avós trouxeram daquele tempo. Eu acho que foi o que me tornou a Iohana que me tornou hoje. Foi a lida com tudo na simplicidade. Porque o sol, César, ele nasce para todos. Mas a sombra também. Só basta você buscar e escolher se você quer ficar no sol ou na sombra, né? É claro que você vai realizar, e eu acredito que você vai realizar todos os seus sonhos daqui para frente. Amém. E parabéns pelo seu projeto. Você poderia até falar até mais, porque eu sei que sua bagagem é muito grande. Muito. E eu gostaria que você viesse uma outra vez para a gente falar mais. Com certeza. Da cavalgada. Só marcar. Agora sim, você está me ajudando muito também no meu processo, né? Que eu tenho também. Vocês veem aqui a Iohana aqui, mas por trás dessa maquiagem, por trás dessa pessoa que ajuda as pessoas, eu também tenho minhas dores, minhas cicatrizes, que eu carrego ao longo de vários anos, que se a gente for parar para falar aqui é de chorar, né, César? Chorar mesmo. Mas eu me apego muito em Deus, eu creio muito em Deus, creio muito nos meus orixás, creio muito nos guias que eu tenho, nos meus anjos de guarda, e eu também creio muito na minha avó. Sei que ela está do meu lado sempre, e a última decisão é Deus, ela e Nossa Senhora Aparecida. Amém. Nossos agradecimentos da sua vinda aqui, Iohana Melo, participar aqui nos estúdios da Rolê Filmes. E se você quer fazer uma consulta, quer fazer um podcast, é só você entrar no site, né? www.rolefilmes.com. E também a gente convida, né, você pelo canal do YouTube, Viagem Musical Podcast, comigo, César Martins. Muito obrigado, Iohana Melo. Eu que agradeço, César, o convite. Já estou ansiosa para ver a matéria e ansiosa para ser convidada novamente, que a gente tem outros assuntos bem polêmicos e muito importante para se falar. E a vocês, eu também indico também a Rolê Filmes. Venham para cá, procurem o César também nas redes sociais, que ele é um grande entrevistador, e eu quero dizer, César, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa união que nos uniu, que foi a Rádio Paraty FM. Muito obrigado, eu agradeço. Obrigada eu pelo convite, né? Sim. E também pela certeza que eu iria vir, pelo compromisso, porque isso é muito importante, você ter a responsabilidade com uma pessoa tão importante assim como você. Foi muito bom para nós. Obrigada. Muito obrigado. Até mais.